Olá, turmas. Tudo bem com vocês? Vamos fazer hoje, né, a leitura da nossa imagem aqui. E que aula será hoje? De português, da língua portuguesa ou de matemática? Então vamos ler essa imagem. O que estamos visualizando aqui na imagem? Então, temos castelo e olha só. Então, tá aqui um príncipe. Então, e também, né, a comitiva do príncipe. Para onde será que ele tá indo? A dica é que é um conto de fadas. Então, lembra da outra aula anterior que nós tivemos, que foi sobre o outro príncipe, o sapo, né? Então, agora, será que qual é essa história que vamos ver? Então, vamos lá. Acertaram? Olha só, língua portuguesa. Teremos a leitura e a interpretação do conto. A princesa e o grão de ervilha. Eu acredito que vocês já conhecem essa história, né? Olha só, que linda, né? Da princesinha aqui, olha, aparecendo aqui, né? Ó, a ervilha, né? E os colchões. Olha aqui a ervilhinha. Então, é isso. Antes de iniciarmos a história de hoje, vamos ler, né, essas informações aqui, que é esse texto, que é uma biografia do autor da história, de quem escreveu a história de hoje. O nome dele é Hans Christian Andersen. Ele nasceu em Odense, Dinamarca, em 2 de abril de 1805 e faleceu em 4 de agosto de 1875. Faz muito tempo, hein? Ele foi um importante escritor de histórias infantis, os famosos contos de fadas. Era filho de sapateiro e teve uma infância muito pobre. Mas, apesar disso, sempre teve contato com histórias que lhe eram contadas e encenadas pelo seu pai. Apesar de todas as dificuldades por que passou na vida, tornou-se um escritor famoso e seus textos ultrapassam os séculos e ainda hoje encanta crianças e adultos. Entre os seus contos destacam-se O Patinho Feio, que vocês já ouviram essa história, né? Já conhece esse conto. A Caixinha de Surpresas, não sei se vocês conhecem. Agora, o Soldadinho de Chumbo, nós tivemos, né, esse conto na avaliação do primeiro bimestre, na avaliação diagnóstica. Foi sobre o Soldadinho de Chumbo, que vocês fizeram a produção. Ele também, ó, A Princesa Ervilha, que é o conto de hoje. A Pequena Sereia. A Vendedora de Fósforos também é conhecida. A Roupa Nova do Rei. Os Sapatinhos Vermelhos, dentre outros.
Agora vamos à leitura do conto de hoje, A Princesa e o Grão de Ervilha. Era uma vez um príncipe que desejava para esposa uma princesa, mas devia ser uma verdadeira princesa. Viajou, pois, por todo o mundo para achá-la. Princesas é o que não faltavam, mas todas tinham os seus defeitos. Voltou para casa triste e desanimado. Desejava tanto encontrar uma verdadeira princesa. Uma noite sobreveio uma forte tempestade. Relâmpagos rasgavam o céu, o trovão rolava e a chuva caía aos borbotões. Era uma coisa terrível. Foi quando alguém bateu à porta do castelo e o próprio rei foi abrir. Lá fora estava uma princesa, mas quanto sofrera ela com a chuva e a tempestade. A água escorria por seus cabelos e pelas roupas, entrava pelo bico dos sapatos e saía pelo calcanhar. Disse ela que era uma princesa verdadeira. É o que vamos ver, pensou a velha rainha ao vê-la. Nada disse, porém. Foi ao quarto, tirou toda a roupa de cama e colocou um grão de ervilha sobre o estrado. Depois tomou 20 colchões e colocou-os por cima da ervilha. Sobre os colchões colocou 20 acolchoados de pena. Ali a visitante devia dormir aquela noite. Pela manhã perguntaram-lhe como tinha dormido. Muito mal, disse ela. Não pude pregar o olho a noite toda. Sabe Deus o que havia naquela cama. Estive deitada sobre alguma coisa dura que me deixou o corpo marcado, um horror. Viram então que se tratava de uma verdadeira princesa, já que ela sentira o grão de ervilha através de 20 colchões e 20 acolchoados. Só mesmo uma verdadeira princesa teria uma pele tão sensível. O príncipe tomou-a por esposa, pois sabia que encontrara uma verdadeira princesa. Eles foram felizes para sempre. Então, aqui está o autor, Hans Christian Andersen. Vamos na interpretação do texto. Eu vou apenas a primeira alternativa, a primeira questão que eu vou fazer com vocês. As demais, vocês só vão copiar as respostas no caderno, porque estão todas assim, de uma maneira bem explícita no texto. Então, a primeira eu vou marcar, né, para vocês perceberem que todas as respostas estão onde? No próprio texto. Então, essas respostas aqui, essas perguntas, elas foram feitas assim para vocês localizarem as respostas de uma maneira bem explícita mesmo. Então, todas as respostas estão fácil de ser encontrada. A primeira questão aqui vocês vão ver, é como se eu perguntasse, qual é o título do texto? Já vai dar para encontrar diretamente no próprio texto. Mas precisa o quê? Reler, né? Então, lembrando que aqui está falando para vocês pôr um X. Eu vou colocar o X na questão, mas vocês não precisam copiar a pergunta, apenas a resposta que vocês colocam no caderno. Então, vocês vão copiar a alternativa certa, tá? Só põe o número 1 da questão e põe qual é a alternativa, tá? Então, vamos à questão 1. Era uma vez um príncipe que queria casar com alternativa A, uma bruxa. Alternativa B, uma princesa. Alternativa C, uma fada. Então, vamos procurar aqui no texto
qual é a resposta. Bruxa nem aparece aqui na história, né? Então, a alternativa A nem precisa a gente já procurar, que já está descartado. Então, uma fada também não aparece. Então, nós vamos procurar onde está falando uma princesa. Era uma vez um príncipe que queria casar com. Então, vamos marcar lá no texto. Então, era uma vez um príncipe que desejava para esposa uma princesa. Então, tá aqui, ó. Para esposa uma princesa. Então, qual é a alternativa certa? É a alternativa B. Então, aqui, ó. Aí, o que que vocês vão fazer? Copiar no caderno a resposta certa, a alternativa certa. Então, o que que vocês vão copiar? Uma princesa. Não vai pôr a letra, vai pôr número 1. Qual é a resposta? Uma princesa. Agora, do número 2 em diante, eu não vou responder. Vocês vão ler no texto e vai procurar a resposta. Eu só vou ler a pergunta e as alternativas. Número 2. O príncipe deu a volta ao mundo para encontrar. Alternativa A, uma princesa imaginária. B, uma princesa bonita. Ou a alternativa C, uma princesa verdadeira. Então, vocês vão procurar aqui no texto por que o príncipe deu uma volta ao mundo para encontrar o quê? Tá? Essa é uma princesa bonita? Ou uma princesa ou imaginária ou uma princesa verdadeira? A questão 3. A princesa apareceu no castelo. Quando? Num dia de primavera, que é a estação, né? Na realidade, nós estamos em qual estação agora? Estamos no inverno. Então, em setembro começa o quê? A primavera. Se foi num dia de primavera, então vocês vão copiar no caderno num dia de primavera. Ah, não, foi numa noite de tempestade. Então, vai pôr aqui, numa noite de tempestade. Ah, mas se não foi nem a A nem a B, vocês vão pôr o quê? Numa noite de luar. Então, procurem a resposta no texto e copiem a resposta no caderno. A questão 4. A princesa dormiu mal durante a noite. Por que que ela dormiu mal durante a noite? A alternativa A, tinha uma ervilha embaixo dos colchões. A alternativa B, tinha uma almofada dura. Ou a alternativa C, tinha poucos cobertores. E a questão 5. O príncipe convenceu-se de que ela era uma princesa verdadeira. Por quê? Alternativa A. Ela era a princesa mais bela do reino. A alternativa B. Ela conseguiu sentir a ervilha através dos 20 colchões. Ou a alternativa C. Sentiu dor no pé quando experimentou um sapatinho. Então, vocês vão verificar tudo no texto. Vai estar aqui as respostas no texto. E vocês vão escrever apenas a resposta. Lembre-se de pôr o número da questão. Lembre-se de pôr o título do texto e a data. O conto A Princesa e o Grão de Ervilha apresenta personagens, tempo e espaço, que geralmente estão presentes nas histórias imaginadas. Essa história se passa em um tempo indeterminado, isto é, que não se sabe quando foi. O espaço é o lugar onde a história se passa. Além de personagens,
tempo e espaço. Nesse conto, há alguém que conta a história, que aí a gente fala que é o narrador. Personagens. Através das personagens, seres fictícios da trama, encadeiam-se os fatos que geram os conflitos e ações. A personagem principal dá-se o nome de protagonista e pode ser uma pessoa, animal ou objeto inanimado, como nas fábulas. Então, numa fábula, geralmente os personagens principais são animais. Como nesse caso aqui, é um conto, A Princesa e o Grão de Ervilha. A protagonista da história, a personagem principal é quem? É uma pessoa, é a princesa. Após ler o texto, A Princesa e o Grão de Ervilha e as características das narrativas, escolha a alternativa correta de acordo com o texto. Questão 6. Podemos dizer que o rei, o príncipe, a princesa e a rainha são personagens desse conto, né? Eles são os personagens. Pois, alternativa A, eles escreveram a história. Eles que foram os autores da história. É isso? Se for, é a alternativa A. Alternativa B, eles vivem no mundo real. Alternativa C, eles moram em um palácio. Ou alternativa D, eles vivem as ações da história. Por isso que falam que eles são o quê? Os personagens. Aí vocês vão ver por que. Vou até grifar aqui, ó. Podemos dizer que o rei, o príncipe e a princesa são personagens. Por que que eles são considerados os personagens dessa história? Então, vamos marcar aqui, né? Qual é? Por que que são os personagens? A pergunta nessa questão é para vocês entenderem o que são os personagens, né? Já tá falando quais são, por que que eles são considerados os personagens desse conto, tá? Finalizando a nossa aula de hoje, eu deixo aqui para vocês essa ilustração bem bonita, né? Onde qual foi o final do conto, desse conto? Vocês gostaram? Já conheciam? Ou tem alguém que não conhecia esse conto? Então, aqui, ó, a mensagem, né? O príncipe finalmente sorriu e a pediu em casamento. Ele tinha certeza que ele havia encontrado a jovem que tanto procurava. Eles se casaram e viveram felizes para sempre. Então, até aí. E muito obrigada a todos pela atenção, bons estudos e tchau. Espero, né, que vocês estejam muito bem. Tchau.